Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão aqui pela TV CNT. Olha, o presidente do Country, o Sérgio Bonatelli Júnior, e a sua diretoria, estou falando do Londrina Country Club. Exatamente, o clube mais antigo de Londrina, né? Fundado pelos ingleses. Para o ano que vem, prepara uma grande ação de marketing, visando 1.000 novos sócios lá no Country. O Country está fazendo uma série de investimentos, já fez esse ano, né? E realmente muita gente voltou para o Londrina Country Club e por isso o presidente também espera conseguir mais 1.000 associados no Londrina Country Club, que tem um imóvel fantástico na região central de Londrina, realmente um imóvel muito bonito. Aliás, você que gosta de clube, dá uma análise, vai lá, vai visitar o Country para ver como ele está, que realmente está ficando um dos clubes mais bonitos do Paraná, com essas modificações que estão sendo feitas e que incluem um plano diretor. Vai ter uma mudança arquitetônica também no clube. Confira aí a linha de produtos da Hashimitsu. O ateliê de delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. Muito bem, vamos conversar hoje no programa com a advogada Ludmila Rodrigues Simões, sócia, né, da Rodrigues Simões Advogados Associados. Ela é especialista em direito processual, civil e direito bancário. Já esteve aqui algumas vezes com temas muito interessantes que esclarecem dúvidas nossas. E hoje é mais um tema legal, que é a renegociação de créditos rurais. Como vai, doutora Ludmila? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite. Tudo tranquilo? Vamos falar um pouco da renegociação de créditos rurais, doutora Ludmila. É possível essa renegociação do prazo de pagamento de contratos de crédito rural? Sim, Marcelo, é possível. Esse ano, aliás, foi uma grande vitória para o produtor rural, porque teve um projeto de lei que teve a votação no Senado e ele foi admitido, que foi o projeto de lei 354 de 2014, que agora é possível a aprovação da renegociação da dívida do produtor rural através de um processo administrativo diretamente na instituição financeira. Interessante. Antes ele não podia nem fazer isso, é isso? Ele poderia, mas era uma questão informal, era uma faculdade do gerente da instituição financeira, que geralmente é o Banco do Brasil, determinassem essa renegociação, dar esse direito de renegociação, estender o prazo desse contrato para ele, dessa cédula de crédito rural. Você gerente dava o sim ou não? Exatamente. Que coisa, hein? Doutora Ludmila, quais as mudanças na nova sistemática de negociação junto às instituições financeiras, então? Exatamente. Então, a partir de agora, qual que é essa questão? A partir de agora, virou um processo administrativo. Como acontece nas dívidas tributárias, que você vai junto à Receita Federal e faz um procedimento administrativo, a partir de agora virou um procedimento. Você protocola esse pedido na instituição financeira para ter esse prolongamento da dívida, com os motivos do pedido de prolongamento da dívida, e a instituição financeira tem um prazo determinado. Então, é importante você ter todos os motivos e as formalidades para você poder fazer esse pedido do prolongamento da dívida. Então é assim que deve proceder? Vamos passo a passo, como que deve proceder o produtor rural, então, que quer renegociar? Então, na verdade, o produtor rural, primeiro, ele tem que ter toda a documentação do porquê ele inadimpliu. E o mais importante, não espere a inadimplência para pedir essa prorrogação. Primeiro, o porquê que você inadimpliu? Foi o motivo da quebra da produção? Foi o tempo? Foi, na verdade, o clima que quebrou a sua produção? Foi a baixa da arroba do boi, do preço da arroba do boi? Você pegue um laudo com um agrônomo, com um veterinário, um economista, fundamente a sua proposta. Fundamente a sua proposta e o seu prazo de pagamento. Motive com documentos e leve até a agência que você firmou esse contrato. Interessante, hein? E existem prazos, doutora Ludmila, a serem cumpridos pelo produtor rural e pela instituição financeira também? Sim. Primeiro, o mais interessante é você levar antes mesmo, como eu disse, do vencimento da dívida. A instituição financeira tem até 60 dias para analisar essa sua proposta.
E ela deve dar a negativa de forma motivada. Ela não pode falar assim, não aceito essa sua proposta, não. Ela tem que dar de forma motivada e te apresentar os motivos. Tá? Então, ela vai analisar se você tem outros contratos em aberto, se você tem possibilidade de pagamento. E esse processo administrativo, porque é um processo administrativo dentro da instituição financeira, tem até 180 dias para ser finalizado ali. E ele pode ser prorrogado por mais 180 dias. Então, por esse período, a instituição financeira não pode executar o produtor rural. Ganha bastante tempo. E quando a doutora Ludmila falou, não espere a dívida vencer, é porque o produtor rural ele já sabe, né, com algum prazo de antecedência, se vai dar para pagar ou não, não é isso? Exatamente, porque na verdade, quando você tem a safra, você já sabe como que vai estar o mercado, Marcelo. Você já sabe o preço da saca de soja, da saca do café, da arroba de boi, a gente já sabe como vai estar o mercado, né? Então, isso aí você já sabe como vai ser a sua safra e a sua possibilidade de pagamento. É verdade. E quais as vantagens do processo administrativo? Então, as vantagens é que você tem uma segurança da não execução. E se você tem esse processo administrativo, você não tem as despesas de um processo judicial. As despesas de um processo judicial, hoje, com a alteração do novo Código de Processo Civil, você de cara, você já tem 10% de honorários advocatícios na execução, mais 10% nos embargos à execução. Então, aí já tem uma economia de pelo menos 20% de honorários, mais as custas processuais. Então, vale muito a pena o produtor rural buscar um profissional habilitado, multidisciplinar, né? Tanto na área agronômica, veterinário, de economia e um advogado para instruir esse processo administrativo no requerimento de dilação de prazo para pagamento. Entendi. Há possibilidade de discussão judicial nesses casos? Sim. Mas o importante, Marcelo, que eu vejo nesses processos, não adianta o produtor rural entrar com processo judicial pedindo a dilação de prazo sem ele estar fundamentado e sem esse pedido extrajudicial anteriormente. Nós temos súmulas que possibilitam o produtor rural pedir a dilação de prazo, mas, de forma geral, o tribunal não dá essa dilação de prazo se o produtor rural não fez o requerimento de forma extrajudicial. Então, agora será a regra o requerimento extrajudicial. Entendi. Agora, e se é um produtor que já está devendo em outros casos, ele mesmo assim pode tentar fazer esse processo administrativo? Não, ele pode, foi como eu disse. A tentativa do procedimento administrativo é válida em qualquer caso. Só que a instituição financeira vai analisar o risco do produtor, porque todo mundo está na central de risco do Banco Central, todo mundo, toda instituição financeira sabe o endividamento de todo o CPF. Tá. Então, não tem... Ninguém engana eles, é isso? Ninguém engana eles, sabe? Então, ele vai falar assim, ele está ofertando aqui essa forma de pagamento, só que nessa data ele tem tal contrato para pagar, ele não vai ter possibilidade de pagar isso aqui. Então, você tem que fazer uma proposta pagável, não adianta você fazer uma proposta para enrolar a instituição financeira. Tem que ser uma coisa uma proposta calcada na boa-fé. Tanto que esse projeto de lei da Ana Amélia, um dos princípios norteadores é a boa-fé. Entendi. Aliás, a senadora Ana Amélia é muito combatente, né? Muito inteligente ela. Muito. Deixa eu voltar na que você falou. Por isso que tem que ter profissionais para auxiliarem, né, o produtor rural nessa hora. A questão do motivo também é importante, né? Porque o motivo errado, o banco já fala, esse cara está de gozação comigo, não é isso? Exatamente. Da mesma forma que o banco tem que dar o não ou o sim de forma motivada, o produtor rural também tem que protocolar o seu pedido de forma motivada. Então, às vezes o produtor rural acha que o profissional vai cobrar caro um laudo, uma petição inicial de um requerimento. Não, na verdade, se você faz um requerimento desse não calcado, sem embasamento,
ele vai ser indeferido. Então, é super válido você contratar profissionais multidisciplinares competentes para calcar o seu pedido. Só para lembrar, quando se faz o processo administrativo, no mínimo, a partir daí ganha-se um tempo de quanto, então? Quais são os prazos, só para lembrar? No mínimo 180 dias, Marcelo. E ele é de dupla jurisdição. Se ele for indeferido em 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 180, requerimento da instituição, você tem 15 dias para recorrer. Ainda tem prazo para recorrer? Ainda você tem recurso para recorrer do indeferimento. Interessante, tá? Né? Então, é um processo administrativo como outro qualquer. Tá? Então, você, na verdade, você tem no mínimo aí 180 dias prorrogável. Então, você vai ter 360 dias que você vai ter aí para você ter essa chance de prorrogação e sem a possibilidade da instituição financeira te executar. Isso é muito bom. Doutora Ludmila, muito obrigado, grande abraço, bom trabalho lá. Obrigado, Marcelo. Ok, já voltamos com o programa Militão e Militão. O Box Promo Mais Sercontel está ainda melhor. Além da banda larga 10 mega, mais plano mais para você falar à vontade com operadoras locais fixas, mais modem Wi-Fi grátis por R$ 99,90 mensais. Você ganha um chip plano livre Sercontel com 1 GB de internet e R$ 18 de crédito. Box Promo Mais. Você vai pagar menos e aproveitar muito mais internet, telefonia fixa e celular. Sercontel. Soluções completas. Husker, a batata deliciosamente crocante. Husker. Promoção Amuleto da Sorte Gin-Gin. Compre na Gin-Gin Culinária Asiática e ganhe uma raspadinha para concorrer a 10 prêmios de R$5.000 e 2 Nissan Kicks. Não perca a chance de começar o ano de carro zero e dinheiro no bolso. Confira a unidade mais próxima de você. Vem pra Gin-Gin. No centro de Londrina, no complexo comercial de maior sucesso, a Van. Leo Cosméticos e agora Cobase, o shopping do seu animal. É a maior rede pet shop do Brasil, com mais de 70 mega lojas, modernas, completas, diferenciadas. Cobase, venha conhecer, você vai se apaixonar. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. O Box Promo Mais Sercontel está ainda melhor. Além da banda larga 10 mega, mais plano mais para você falar à vontade com operadoras locais fixas, mais modem Wi-Fi grátis por R$ 99,90 mensais. Você ganha um chip plano livre Sercontel com 1 GB de internet e R$ 18 de crédito. Box Promo Mais. Você vai pagar menos e aproveitar muito mais internet, telefonia fixa e celular. Sercontel. Soluções completas. Promoção Amuleto da Sorte Gin-Gin. Compre na Gin-Gin Culinária Asiática e ganhe uma raspadinha para concorrer a 10 prêmios de R$5.000 e 2 Nissan Kicks. Não perca a chance de começar o ano de carro zero e dinheiro no bolso. Confira a unidade mais próxima de você. Vem pra Gin-Gin. Husker, a batata deliciosamente crocante. Husker. Muito bem, nesse segundo bloco do programa Militão e Militão, eu quero comentar o aumento que houve do número
de food trucks em Londrina esse ano de 2017. Impressionante, né? Inclusive tem muita gente já preparando o caminhãozinho e tal, com ideias novas para se lançar nesse universo gastronômico que são os food trucks. Inclusive tem de todo tipo, né? De pizza a hambúrguer, passando até por churro salgado. É bastante coisa. A única questão é que os food trucks no Brasil, e Londrina não foge à regra, a maioria é tudo gourmet. E o que isso significa? Que você paga por um hambúrguer de 18 a 30 reais, né? Ou seja, é bem mais caro do que a ideia do food truck que começou nos Estados Unidos, que é exatamente isso, uma refeição rápida e de rua e, portanto, mais barata. Acho que quem entrar com food truck com um produto um pouco mais barato vai conseguir vender muito mais. Esse é o meu conselho. Aliás, conversei com gente ligada à gastronomia que também pensa assim e acha que alguém devia se aventurar nesse mercado que está muito concorrido, mas com preços mais em conta. Fique com a dica de inglês da FD English. Hi guys, I'm Dora and this is Fabiano. We are FDTV. Nós trazemos dicas de inglês que são bem práticas e sem blá blá blá. Hoje preparamos para vocês uma série de 10 vídeos com 30 phrasal verbs. Os phrasal verbs são aquelas combinações entre um verbo e uma preposição que formam uma nova palavra. E isso não existe em português, mas na língua inglesa é muito comum. Let's go? Let's go! Day 8. Para os 3 phrasal verbs de hoje, nós vamos usar uma situação mais sentimental. Quando um casal se separa, por exemplo. Os 2 primeiros são split up ou break up. Veja, my brother and his girlfriend broke up. How is Jane? Oh, we split up last month. Split up e break up é mais usado para um casal de namorados, por exemplo. Quando um relacionamento oficial termina, nós usamos o phrasal verbo break down. Veja, their marriage broke down in 2017. Vamos ver mais uma vez? De uma forma mais informal, split up ou break up. E de uma forma mais formal, break down. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. É hora de conversar com o Arnoldo Bulli aqui no programa Militão e Militão. Como vai, Bulli? Tranquilo? Tudo bem, Marcelo? Boa noite a todos. Estamos aí retornando ao programa. Bulli, os agropecuaristas ainda debatem muito os riscos, né, de se declarar o Paraná livre de febre aftosa, zona livre, né, de febre aftosa, sem vacinação, como quer, né, o governo do Paraná. É preocupante, né? É muito preocupante, Marcelo. Inclusive, há poucos dias atrás estivemos em Brasília conversando com o ministro, com deputados lá em Brasília, e nós elencamos isso, né, essa situação, Marcelo. O Paraná hoje, ele tem uma vasta fronteira, né, a ser fiscalizada pela Agência de Defesa Agropecuária, e a pergunta que sempre, né, não deixa a gente calar é o seguinte: existe fiscais, existe pessoal, né, para fazer essa fiscalização? Não existe, Marcelo. E aí, né, existiu aquela possibilidade, até o ministro colocou uma situação, os deputados lá também, sobre um corredor para as feiras, né? Porque é o seguinte: se for decretada a área livre da febre aftosa sem vacinação no estado do Paraná, os animais que vêm de fora, eles não vão poder entrar no estado. A verdade é essa. Então, quer dizer, vai começar pelas feiras e vai dar continuidade aí nos plantéis, né, de reposição do gado de corte, né? Então a gente teria que frisar isso, teria que colocar um estudo preparado em relação a isso. E a verdade é uma só: o Paraná ia acabar com a sua pecuária, né? Na verdade é essa, né, Marcelo? No início do mês de dezembro, o ministro Blário Maggi foi lá no Amazonas e também no Amapá, e eles declararam lá que esses 2 estados são zona livre de febre aftosa, mas com vacinação, não é, que seria ideal para o Paraná, né? Ou seja, se no Amazonas e no Amapá eles declararam isso, aqui também poderia se fazer, né? Exatamente, Marcelo. Inclusive, lá no norte, né, lá não existe o problema da tríplice fronteira, né? Lá são locais mais distantes aí de problemas técnicos em relação a isso, né? A disseminação dessa doença. Agora, aqui no Paraná, nós estamos muito frágil o sistema de fiscalização, inclusive com divisas, né, de países aí,
em que a gente já teve situações aí de aftosa no estado, né, focos inclusive, e nós tivemos uma reunião também com produtores e pecuaristas agora essa semana, eles alegando que existiam focos à época, há 10 anos atrás, que não foram estudados e nem foram identificados, né, pela Secretaria de Defesa Agropecuária em relação a esse problema. E estava lá as cidades, né, que tinham esse foco, né, nenhum fiscal foi fiscalizar. Agora é o seguinte, se evolui a doença, o que vai acontecer? O pecuarista, não só o pecuarista da sua fazenda, mas como do seu perímetro ali, vai acabar se prejudicando, porque aí sim, aí fecham as fazendas, né, se instala, né, a defesa sanitária ali naquela região, e a tendência, Marcelo, é eliminar o gado, né? Aí vai o porco, o boi, os animais da propriedade ali, né, entram em quarentena e até se resolver. Então, quer dizer, mais um baque para a economia da pecuária paranaense, né, Marcelo? É uma situação bem delicada e a gente tem que colocar isso em estudo, né, bem criterioso para não cometer erros. É verdade, quando você falou na tríplice fronteira, é preciso pensar no Paraguai, né? E na possibilidade do gado contrabandeado, né? Sabemos que tem isso com o café, com a soja, que o gado também não é diferente. E não, esse gado aí, quando ele entra, possivelmente ele entra sem controle algum. Então é um problema sério, né? Exatamente, Marcelo. Inclusive eu visualizei em loco, é uma situação dessa aí na região de Pedro Juan Cabarreiro ali, na região do Paraguai. Fronteira seca. Fronteira seca ali, onde que existiam caminhões de boi, né, cruzando a fronteira, né, isso alguns anos atrás, ali eu vou colocar aí em torno de 6 anos atrás. Então, quer dizer, existe, né, de fato, esse perigo, né, de fronteira, e enquanto não tiver o efetivo ideal para as fronteiras paranaenses, eu acredito que fique muito, muito difícil, Marcelo. E tem outra, o pessoal tem alguns pecuaristas colocando a possibilidade também de nós colocarmos em bloco esse fechamento de fronteira. Mas é o seguinte, em bloco, um estado que nem o Mato Grosso, que produz o animal, né, ele não vai. A pergunta é a seguinte, ele vai querer fechar, né, o estado dele para outros estados aí que ele tem a possibilidade de efetuar a venda ou receber animais também de fora, né, através da sua genética, né, no fechamento de genética, né, de estudo genético e evoluir a sua genética dentro do estado. Será que esse estado do Mato Grosso vai querer fazer isso? Então, quer dizer, é um ponto de interrogação que a gente tem a estudar isso. Mas, por enquanto, o Paraná, ele tem essa possibilidade, sim, de ter a sua área livre de febre aftosa, mas sem vacinação, que inclusive tem 11 superintendências no Brasil que apoiam, Marcelo, esse pensamento aí da área livre de febre aftosa sem a vacinação. Então, quer dizer, nós não apoiamos, a Sociedade Rural do Paraná não apoia isso. Eu queria aqui, inclusive... Junto com mais quantas entidades? São 37 entidades, agora entrou a Abrafigo também nesse apoio. Inclusive, eu queria agradecer lá o senhor Périx Pessoa Salazar, que é o presidente da Associação Brasileira dos Frigoríficos do Brasil, que tem essa visão também de temeridade em relação à liberação da área livre da febre aftosa no Paraná sem a sua vacinação. Então, quer dizer, eu quero agradecer ao seu Périx por essa posição dele aí. É uma posição que até então né, é claro que dentro da Abrafrigo existe frigoríficos, abatedouros, né, de suínos, mas ele, através do Thiago Bassin, que é o assessor dele da Abrafrigo, também diz que é temerário uma situação, porque você vai resolver uma situação de uma cadeia e vai prejudicar a outra. Então, o mais importante é a manutenção da sanidade animal no estado do Paraná. É curioso que vocês estão fazendo uma briga para continuar vacinando. Olha que interessante, né, Bully? Porque tinha gente que dizia, não, os pecuaristas não gostam de vacinar gado. É o contrário, né? Não é? Exatamente, Marcelo. Inclusive, né, existe o gasto, né, você trazer, que nem o pessoal da região sudoeste,
trazer o gado para a mangueira, né, vacinar, né, é um trabalho, é trabalhoso, não é fácil, né, mas veja bem, mas seria mais, né, contundente, mais prejudicial ao pecuarista se existir o foco da febre aftosa e você fazer o combate, porque, Marcelo, o plantel que um pecuarista desenvolve dentro da sua propriedade, ele demorou 5, 10 anos para ter aquilo lá que ele tem na fazenda dele. Agora, por um ano, você deixar de vacinar e ter a possibilidade do ano seguinte ter essa doença na sua fazenda, é muito temerário. Então, quer dizer, vamos deixar, né, eu que sou pecuarista, a nossa família, nossos amigos da região, né, essas 38 associações e instituições voltadas à pecuária paranaense que apoiam a área livre da febre aftosa com a vacinação, são pessoas que realmente pensam, né, no critério de doença mesmo da febre aftosa do estado do Paraná, e o tempo para retomar, se vier esse foco e se desenvolver o foco dentro da febre aftosa no estado do Paraná, os anos que vão demorar para ser retomada, né, a pecuária naquelas regiões afetadas, Marcelo. É muito temerário isso. É um dano gigantesco à economia, né? É duro. A gente, inclusive, Marcelo, a gente volta lá atrás, né, um amigo nosso, aí, o André Carioca, passou uma situação muito triste aqui no estado do Paraná, porque na propriedade dele até então disseram que existia um foco da febre aftosa. Mas, né, mataram diversos animais, lá acabaram com o plantel do André. Inclusive de gado de valor genético alto, né? Exatamente. E aí no final das contas não foi comprovado isso. Então vejam bem como que é bem delicado essa situação, sabe? Então nós acreditamos, né, falando em nome da Sociedade Rural do Paraná e das instituições que apoiam a vacinação, né, a área livre da vacinação da febre aftosa, a gente apoia e quer, mas que dê seguimento a isso, não só no estado do Paraná, mas por enquanto na região sul do Brasil, Marcelo. Obrigado, Arnoldo Bulli, grande abraço para você. Um abraço a todos e um abraço ao nosso amigo Ricardo Justino Flores. Ok, até mais. Vamos embora, boa noite para todos.